Olá, queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Especialmente aqui me dirijo aos nossos alunos da primeira etapa da EJAIM, onde nós iniciamos o nosso curso de História, que estava indo de uma forma tão brilhante, né? E que agora temos que nos adaptar a essa nova realidade. Pois bem, aqui estou para prosseguirmos, né, no nosso conteúdo que já havíamos iniciado. Especificamente, eu tratei da história do Brasil colônia, né? Como nós já estudamos e nós já aprendemos que a história do nosso país, ela se divide aí em pré-história brasileira, e inclusive esse termo hoje ele vem sofrendo alguns questionamentos e nós já discutimos isso em sala de aula. Depois nós temos início a história do Brasil colônia, Brasil Império e Brasil República. Nós já iniciamos, inclusive, o nosso curso acerca do Brasil colônia, certo? E que período é esse? Vamos retomar aqui um pouquinho dos nossos estudos. A história do Brasil colônia, ela tem início a partir do momento que os portugueses chegam no nosso território e passam a dominar o território brasileiro, né? Ou seja, a partir de 22 de abril de 1500, quando Cabral aqui chega, nós temos o início da história do Brasil colônia. No entanto, nós já sabemos que nos primeiros 30 anos, ou seja, de 1500 a 1530, os portugueses não deram lá muita importância para o nosso país. Por quê? Porque eles estavam lucrando muito com o comércio das especiarias lá nas Índias Orientais. Porém, a partir do momento que outros povos começam a se interessar e adentrar o território brasileiro, a gente percebe essa preocupação do governo português e aí sim, de fato, iniciar o processo de colonização do nosso país. Por conta disso, esse período de 1500 a 1530 também é conhecido como período pré-colonial, ou seja, que Portugal já tinha chegado aqui, mais especificamente, né? Quando Cabral chega aqui em 22 de abril de 1500, no entanto, o rei de Portugal não deu muita importância nesses primeiros 30 anos. E a partir de 1530, aí sim, ele de fato vai efetivar essa colonização. Dizer, olha, agora nós vamos colonizar o Brasil. E como é que isso começa a acontecer? Vejam, o rei de Portugal, na época de Dom João III, ele estava aí diante de três problemas que ele precisava resolver. Primeiro, se eu vou colonizar, o Brasil é colônia de Portugal, o Brasil não tinha autonomia. Quem aqui mandava era o rei de Portugal. Então, a partir do momento que ele decide colonizar o nosso país, bom, o que é que eu vou produzir? Com qual dinheiro eu vou produzir? E com qual mão de obra eu vou produzir? Porque a gente sabe que no processo de colonização, as metrópoles, o maior interesse que elas tinham, principalmente em colônias de exploração, nada mais era que explorar as colônias e gerar riqueza para a metrópole, né? E a partir desse momento que, de fato, o rei de Portugal decide colonizar o nosso país, ele precisa escolher o produto. E o produto escolhido foi o açúcar. Por que o açúcar? Porque o rei de Portugal vai escolher o açúcar como o produto para iniciar a efetivação da colonização do território brasileiro? Por vários motivos. Primeiro que o açúcar era um produto extremamente valioso na Europa, né? Eu até brinco nas minhas aulas, eu digo, olha, os pais das meninas, quando elas iam se casar naquela época, inclusive davam até açúcar como dote de casamento, né? Que naquela época era uma tradição, o pai dá um grande e um valioso presente à noiva, à filha, né? Então, eles davam sim açúcar porque era um produto extremamente valioso, né? Era um produto muito apreciado na Europa.
Mas não só por isso. O segundo motivo é que o solo do litoral nordestino era o solo propício, né, para a plantação de açúcar. Nós tínhamos aqui no litoral nordestino o solo e o clima favorável, né? Porque não adianta plantar morango, maçã, pera, tâmara no sertão nordestino ou no litoral nordestino, porque a gente sabe que isso, embora hoje, né, a gente já tenha aí algumas experiências com todas as tecnologias, mas àquela época isso não teria como vingar. Então tinha que ser um produto que fosse adequado ao clima e ao solo. A cana-de-açúcar era propício, né? O litoral nordestino tinha clima e solo favorável. E o outro motivo é que Portugal já tinha a experiência da plantação da cana-de-açúcar lá nas Ilhas da Madeira e Cabo Verde, né? Então, os portugueses já sabiam como cultivar a cana-de-açúcar e bem como produzir o açúcar. Então, pois bem, o primeiro problema já estaria resolvido para o rei de Portugal, que era o produto. O segundo problema, de onde vem o dinheiro? A princípio, esse dinheiro ele veio de empréstimos, né? Empréstimos de italianos, dos próprios portugueses também e de alguns outros países da Europa. Mas com o passar do tempo, os senhores de engenho já foram caminhando com suas próprias pernas. Eles mesmos, né, já começaram a investir nos seus engenhos e na produção de açúcar. E a mão de obra? Quem vai trabalhar, né? Para se produzir açúcar, ainda que nos dias de hoje, ainda com todas as tecnologias, ainda com as usinas aí altamente automatizadas, mas precisa de mão de obra, precisa de ser humano. Então, quem iria trabalhar na produção açucareira? Quem era que aqui estava antes dos portugueses chegarem? Os índios. Pois é. A ideia que a gente tem a princípio é que sempre foram os negros africanos, né? Os escravos vindos da África que trabalharam na produção açucareira. Mas, a princípio, principalmente no século XVI, a maioria dessa mão de obra era de indígenas escravizados. Eram escravos, mas não eram africanos. Eram indígenas, certo? E de que forma ocorreu essa escravização? Vou falar aqui de uma forma bem sucinta, objetiva, que aí seria um outro ponto que nós iríamos estudar, quando a gente for estudar os indígenas especificamente. Veja, quando os portugueses chegaram, nós já vimos como ocorreu o encontro, o que foi que teve de positivo, o que foi que teve de negativo, como foi o escambo, se ocorreu o casamento, a gente já sabe de tudo isso. Mas quando eles decidem de fato colonizar o território brasileiro e precisam de mão de obra, eles vão entrar em conflito. Nós vimos que houve muitos conflitos, né, entre os europeus, os portugueses e os indígenas. E certamente os indígenas saíram aí numa situação muito pior, né? Porque a gente fala até em dizimação dos índios. Por quê? Porque era incompatível, né? Esse embate com todo o armamento, com todo o aparato que os europeus tinham, e o índio lá de arco e flecha, né? Sem saber, de fato, nem o que fazer, porque não tinham vivido aquele tipo de situação. Pois bem, muitos índios, quando eles eram capturados pelos portugueses, né, nesses embates, a partir daquele momento eles passavam a ser escravos. E o território que os portugueses dominavam desses indígenas, esse território passava a ser de propriedade dos portugueses. Então, eles ganhavam terra para plantar cana-de-açúcar e ganhavam mão de obra, né? Mão de obra de graça, que era mão de obra do índio escravizado. Então, aí nós já estamos vendo os primeiros caminhos, né, desse processo de fato colonização do território brasileiro, e aí sim a gente vai passar para o estudo de fato dessa economia açucareira, como era que isso funcionava, né? A economia açucareira, a gente já sabe os motivos da escolha do açúcar,
Então, ela funcionava, primeiro, que gerava muito dinheiro, né? Segundo, a gente fala de, eu sempre dou a diquinha do mel, né? Lembrar da cultura da cana-de-açúcar, a gente lembra de mel. Mel, a dica que eu dou, mel. Monocultura, trabalho escravo e latifúndio. Monocultura, cultura de um único produto que era a cana-de-açúcar. Trabalho escravo, ou dos índios ou dos negros africanos. E latifúndio, porque isso era produzido em grandes propriedades rurais. Tá, professora? Então fale um pouquinho aí como eram esses engenhos, né? Mas antes da gente falar especificamente da economia, eu queria aqui explicar para vocês por que os europeus, os portugueses, eles deixaram de utilizar a mão de obra dos indígenas e passaram a utilizar a mão de obra dos africanos. Como foi que isso aconteceu? Vejam, primeiro houve uma dizimação da mão de obra indígena terrível, né? Isso com as guerras, porque o europeu justificava dizendo que o índio era bárbaro, não era civilizado. Então tinha que ser escravo mesmo, porque nada eles sabiam, né? Por quê? Porque o índio não tinha a usúria, a ambição, a ganância que o europeu tinha, né? Na verdade, o índio vivia em completa harmonia com a natureza. E eles não tinham aquela usúria de ganância de estar atrás de cada vez mais riqueza, usura e poder. Então, vamos lá. Essa substituição foi feita, primeiro, justamente por conta disso, né? A mão de obra indígena dos indígenas escravizados foi diminuída de forma drástica. Primeiro, ou com as mortes, segundo, com as fugas, porque os índios escravizados não conseguiam se submeter àquele tipo de trabalho. E a gente já sabe por quê, né? Aí se diz, índio era preguiçoso. Índio não era preguiçoso coisíssima nenhuma. Índio não tinha a usura e a ambição que o europeu tinha. E a gente já sabe disso, eu já expliquei isso em sala de aula para vocês, por isso que eu não estou me adentrando, né, nesse mérito de explicar porque o índio não era preguiçoso. Pois bem, mas o tráfico dos negros africanos dava muito dinheiro. Então também era interessante. Tudo que gerava lucro era extremamente interessante para os europeus, né? Então os portugueses, visando esse lucro extra com o tráfico negreiro no Atlântico, eles começam a substituir a mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava dos negros africanos. E aí, como se não bastasse, os negros africanos já sabiam trabalhar na produção açucareira. Por quê? Porque eles já tinham essa experiência lá nas ilhas de Cabo Verde e Madeira. Então, era um outro problema que estava sendo solucionado. Eu tenho mão de obra escravizada, eu vou lucrar com o comércio do tráfico negreiro e, como se não bastasse, ele já sabe, eu não vou precisar ensinar, né? Então, era um prato cheio a mão de obra dos negros africanos para os europeus. E assim foi feita a substituição. Então, aí lá para o início já do século XVII, no caminhar do século XVII, a mão de obra indígena dos indígenas escravizados, vai ser substituída aí pela mão de obra dos negros africanos, certo? Então, tá bom, professora. Se a senhora está falando que o açúcar foi, de fato, o produto escolhido, né? E a mão de obra era essa e de onde vinha esse dinheiro, como era que era feita, então? Vamos agora mergulhar nos engenhos, né? Como era feita, então, essa produção de açúcar? Porque hoje, para a gente entender muitas vezes, todo o processo histórico que a gente estuda em determinada época está intimamente ligado à economia, né? Então, é preciso que a gente entenda como funcionava, por exemplo, um engenho, para vocês perceberem como era a problemática de uma produção de um produto que era tão requisitado naquele momento, que foi o carro-chefe do Brasil Colônia. Então, vamos lá. Primeiro, o açúcar era de cana,
né? A gente fala cana de açúcar. Se o açúcar era de cana, tinha que se plantar cana. Isso é muito óbvio, né? Solo de terra roxa, massapé, solo propício, o clima era extremamente propício. Então, até aí, tudo ótimo aqui no litoral nordestino, que foi, de fato, a primeira área aí ocupada pelos portugueses. Pois bem, como isso era feito? Após a plantação e a colheita da cana, tudo isso, volto a dizer, né? Ou era feito pelos indígenas africanos lá pelo século XVI, e a partir do século XVII aí já começa aí essa mudança da mão de obra para os negros africanos escravizados. Pois bem, então a cana era cortada e os escravos transportavam essa cana ou nas costas ou em carro de bois, né? E eles levavam essa cana até o engenho. Há de se destacar, pessoal, que engenho, a princípio, era o local, era uma das ferramentas utilizadas para a produção de açúcar. E depois passou a ser todo o contexto, todo o local, desde a produção de açúcar até a moradia do senhor de engenho, a moradia dos escravos e etc. Eu vou explicar passo a passo. Então, no engenho tinha mata, no engenho tinha capela, onde eram feitos os batizados, onde eram rezadas as missas. No engenho tinha a Casa Grande, né, que era a Casa Grande. Tanto é que Gilberto Freire escreveu um livro chamado Casa Grande Senzala, né, que ele fala muito da escravidão no Brasil. E a gente precisa estudar, quando está na academia de história, Gilberto Freire é um dos textos que a gente precisa de fato ler. Então, na Casa Grande era a residência do senhor do engenho, né? A senzala era a moradia dos escravos. Coitados, né? Mas o engenho era só isso? Não, ali tinha mata, como eu já disse, ali tinha capela, ali tinha a casa de purgar, ali se produzia o melaço, então tinha todo um processo, né, onde o açúcar poderia ir ser produzido. Então, vamos lá. Como era feito esse processo? Vejam só. Primeiro, a cana era levada para a moenda, onde ela era moída e dali se extraía o caldo, né? Do caldo levava-se até a caldeira. E esse caldo de cana nas caldeiras, né? Dali se extraía um produto com mais encorpado, né? Que a gente chama, talvez hoje a gente poderia comparar ao melaço, né? Ali era cozido em grandes tachos e aquele melado, ele era extraído e dali ele ia era colocado em formas, né? Formas de barro. Essas formas de barro, elas tinham um orifício embaixo. E iam para a casa de purgar, onde ele iria ser cristalizado, né? Quando começava o processo de cristalização do açúcar, esse orifício embaixo era aberto, porque a princípio tinha que ficar fechado, e dali saía um caldo, né? Que era tipo um mel mesmo, e ficava o açúcar cristalizado. Eles, depois do açúcar cristalizado, retiravam dessas formas e em cubos, né? Que eles chamavam de pães de açúcar. Esses cubos eram muito parecidos ao pão de açúcar hoje do Rio de Janeiro. E aí, esses pães de açúcar eram transportados pelos escravos para... esses pães de açúcar eram transportados pelos escravos até os locais de venda, né? Então, a partir daquele momento, esse açúcar era vendido, né, aí e distribuído para outros países da Europa. Então, era toda essa problemática, né, que envolvia a economia açucareira na época.
E isso fortaleceu muito Portugal, porque Portugal lucrou muito com o nosso Brasil. Eu sempre digo, aí os alunos dizem, professora, isso quando a gente já está em um estudo mais avançado, os alunos questionam, professora, a senhora está falando, veja, o Brasil foi colônia de Portugal. Os Estados Unidos não foram colônias da Inglaterra? E por que os Estados Unidos hoje é uma superpotência mundial e o Brasil não? Por causa da forma de exploração, né? O nosso país, a forma de exploração do Brasil, o Brasil foi colônia de exploração. A forma de colonização foi diferente. O Brasil foi colônia de exploração. Os Estados Unidos foram colônia de povoamento. Quem saiu da Inglaterra fugindo de perseguição religiosa, disso, daquilo, para vir para as 13 colônias americanas inglesas, da América do Norte, veio com o intuito de morar, residir, progredir, né? Embora tenha aquela parte do sul que já era um pouco diferenciado, mas a grande maioria tinha esse outro viés. E não só, o que foi que Portugal fez com o nosso país? Primeiro explorou o nosso pau-brasil, né? Devastou a Mata Atlântica. E nós já estudamos a exploração do pau-brasil, as feitorias, os índios. Depois explorou o nosso açúcar, explorou o nosso litoral, levando daqui açúcar, que era um produto extremamente valioso na Europa, e depois explora o nosso ouro, né? Então, é como eu digo, eu dou o exemplo para meus alunos, é como se eu estivesse trabalhando todo mês, meu marido ficasse com o meu salário, né? Então, nós temos aí essas formas de colonização. Professora, o único produto explorado pelos portugueses foi o açúcar? Não, não foi apenas o açúcar, né? Nós tivemos aí outros produtos, inclusive no nosso país, aqui no Brasil, nós tínhamos um mercado interno também, não era que tudo era levado para fora, né? O sistema de plantation, né? Aí baseado na monocultura, isso aí é muito explorado, o plantation, como era feito isso, né? Essa forma de exploração, que era monocultura, trabalho escravo e latifúndio. Então, eu vou explorar e eu vou levar. Eu vou explorar e eu vou levar, né? Então, se optava por um único produto, e quem estava aqui tinha que comer. Quem morava aqui tinha que sobreviver, né? Então, de fato, tinha que se ter outros produtos para abastecer, inclusive, o mercado interno. Porque ninguém ia comer só açúcar, né? Então, veja só, é aí onde surgem outros produtos, né? Como o cacau, o fumo, o algodão. Como era feito isso, certo? Mas esse assunto de exploração de outros produtos, eu vou trabalhar com vocês numa outra aula, certo? O que eu queria que restasse claro aqui é esse início, o porquê os portugueses resolvem colonizar de fato o nosso país. Porque aí, revisando tudo que a gente iniciou aqui da aula, porque os portugueses resolvem, de fato, porque o rei de Portugal, na época de Dom João VI, né, resolve, de fato, colonizar o Brasil? Porque outros povos estavam aí adentrando o território brasileiro. E aí a gente pode falar dos franceses, dos holandeses, né? Então, isso começa a incomodar o rei de Portugal, e aí ele diz, epa, eu vou dominar aquele território, porque senão outros países podem dominar e eu vou perder. E aí ele vai escolher o açúcar, a gente já sabe que o porquê, né? Qual foi o motivo, qual a mão de obra utilizada, de que forma isso foi feito. Gente, quando a gente fala dos indígenas, é muito triste, né? Quando eu comecei a explicar aí a vocês um pouquinho da pré-história brasileira, de fato, né? E aí, de que forma isso ocorreu, porque nem todo documento, né? Nem toda literatura mostra a clareza como aquilo tudo aconteceu, né? Principalmente os livros didáticos de vocês. Mas na academia, né? Na universidade, no curso de História, a gente precisa entender mais de que forma cruel, né? Como cruel
foi a forma de que os portugueses exploraram os indígenas, né? Como foi aquele encontro entre esses povos que gerou toda essa sociedade multifacetada que a gente já sabe, né? Quando eu coloquei, olhe, na nossa primeira aula, eu disse, veja só, se a gente chegar numa sala de aula no Japão, a gente pode perceber o quê? Aí todo mundo disse, todo mundo da mesma cor, todo mundo do olho rasgado, todo mundo do cabelo liso. E em determinada região da África, eu ainda disse até alguns países, vão ser todos negros do cabelo crespo, ou a grande maioria, né? Se não 100%. Se a gente for para o extremo norte do Canadá, tudo galego do olho azul, né? Mas se a gente chega aqui no Brasil, a gente começa a perceber essa sociedade, porque a gente fala, eu falo mistura mesmo, né? Dos índios que aqui viviam, do europeu que depois chega, e dos negros africanos, e da toda essa sociedade brasileira tão acalorada, né? Tão diferenciada, tão cheia de energia. E é com essa energia super positiva que eu termino aqui meu primeiro encontro com vocês, que para mim também está sendo uma experiência nova. Peço até perdão, mil desculpas aí, né, pelas possíveis falhas que certamente terá esse primeiro vídeo, mas é assim que se vai, é assim que se flui, é o nosso primeiro. E semana que vem nós teremos aí os nossos próximos encontros, tá bom? Estarei à disposição de todos, no que for possível, podem entrar em contato com a escola e a gente vai se encontrando aí nas nossas próximas aulas e em breve estaremos juntos em sala de aula para sentirmos mais aquele calorão, né, que nos atrai, que gera tanta discussão, tanto debate positivo em sala de aula. Mas nesse momento não vamos nos ater às dificuldades e sim às possibilidades. Um beijo e até a próxima.